Bom dia, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês nesta manhã. Estamos aqui mais uma vez gratos ao Senhor pelo privilégio de ter esse tempo especial de estudo da sua palavra. E eu espero que de alguma forma você possa ter separado um tempo especial hoje para que possa aprender um pouco mais da palavra do Senhor, para que possa estar em oração, para que possa estar cultuando o seu nome. Lembremos, irmãos, que hoje é o dia do Senhor e é para esse fim que nós devemos guardar este dia para a adoração, para o descanso, mas também para a meditação naquele que é o alimento espiritual das nossas almas. Então, espero que você esteja pronto, dedicado, preparado para poder aprender um pouco mais da palavra de Deus. E hoje, irmãos, o nosso tema será Não se cansem de orar. É importante esse tema, né? Porque sempre quando nós falamos a respeito da oração, nós estamos tratando a respeito de uma ferramenta, de um instrumento muito importante para nossas vidas cristãs. Então, nesse sentido, eu convido aos amados irmãos para que abram as suas Bíblias no texto de Lucas, capítulo 18, e nós estaremos lendo, irmãos, dos versículos de 1 a 8. Lucas, capítulo 18, dos versículos de 1 a 8, e logo em seguida, como é o nosso costume, iremos aí buscar o Senhor através de oração, tá bom? Então, a palavra de Deus, ela nos diz o seguinte, em Lucas capítulo 18. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Vamos orar, irmãos. Nosso querido Pai Celestial, nós estamos aqui mais uma vez diante do Senhor, gratos pela nossa vida, pela certeza de uma salvação, mas também pelo privilégio de poder estudar um pouco mais a Tua palavra. Nós sabemos, ó Deus, que a Tua palavra nos enriquece, nos fortalece, ela nos anima, ela nos ajuda, ó Deus, a enfrentar os desafios da vida, porque ela é lâmpada para os nossos pés. Ao mesmo tempo, ela traz-nos instruções importantes a respeito de áreas importantes da nossa vida espiritual, da nossa vida cristã. E a oração certamente é uma delas, ó Deus. Nós pedimos ao Senhor para que nos ensine nesta manhã como devemos orar, o que o Senhor espera de nós como salvos e crentes em Jesus Cristo a respeito da oração. Por sua vez, nós temos a esperança de que as nossas orações estão sendo ouvidas pelo Senhor e serão respondidas ao seu tempo. E que o Senhor possa fortalecer nessa manhã essa confiança, para que nós possamos continuar orando, continuar o buscando, continuar esperando a resposta do Senhor para nós. Essa, Senhor, é a oração que eu faço, humildemente no nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, meus irmãos, o tema está aí. Não se cansem de orar. E este é um tema importante que nós devemos abordar. Até porque, meus irmãos, nós devemos reconhecer que a oração é um dos instrumentos, uma das ferramentas mais importantes que o Senhor Deus nos doou na nossa vida cristã. Através das orações, nós podemos nos aproximar mais de Deus. Através das orações, nós podemos interceder pelas pessoas que necessitam de ajuda. Através das orações, nós podemos buscar consolo, nós podemos buscar força, nós podemos buscar direção. Então, por esse motivo que é tão importante as orações. Até porque, meus irmãos, são muitos os desafios que nos cercam durante o período da nossa vida aqui na Terra, né? Então, é mais do que importante, é na verdade necessário que nós tenhamos uma vida prática de oração. E ao tratar sobre isso, nós devemos reconhecer também que há muitos incentivos da parte das Sagradas Escrituras para que nós venhamos a devotar esse tempo especial em falar com Deus.
Tanto é que os autores bíblicos, ao que tudo indica, eles dedicaram um tempo especial para poder tratar sobre esse tema a respeito da oração. Em suas cartas, por exemplo, o apóstolo Paulo demonstrava muito entusiasmo. Nas cartas paulinas nós podemos encontrar aquelas que são as principais orientações e exortações a respeito da prática da oração. E apenas citando alguma delas, irmãos, Efésios capítulo 6, no versículo 18, ele diz: Orem em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Essa é a mesma recomendação, por exemplo, que ele faz no texto de Filipenses capítulo 4, no versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E não podemos esquecer da mesma recomendação que o apóstolo Paulo faz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Eu acredito, meus irmãos, que o apóstolo Paulo ele tinha uma vida prática de oração. Ele realmente devotava muito tempo para poder falar com Deus, seja pelas suas próprias necessidades ou até mesmo para poder interceder por aqueles que ele cuidava, por aqueles que ele amava. Mas eu acredito também que o apóstolo Paulo, a ter uma vida, a adotar uma vida de oração, ele estava seguindo o bom exemplo do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo, irmãos, durante o tempo que ele esteve aqui na terra, ele realmente dedicou-se a uma vida de oração. Tanto é que nós, analisando o Evangelho, nós iremos perceber que o Senhor Jesus Cristo, em muitos momentos, ele se afastava da multidão, ele se afastava dos seus próprios discípulos para poder simplesmente orar. Ele ia para o deserto sozinho para orar. Ele subia a montanha sozinho para orar. Se fosse necessário, o Senhor Jesus Cristo, ele acordava de madrugada para orar ou passava uma noite inteira em oração. Inclusive, lembre-se que os seus últimos momentos aqui na terra foi de constante oração, ali no jardim de Getsêmani, ao lado dos seus discípulos. Então, irmãos, perceba que seja pela nossa própria necessidade, ou até mesmo pelo incentivo que as Sagradas Escrituras fazem para nós, nós devemos adotar uma vida prática de oração. E através dessa parábola que foi apresentada para nós nesse texto de Lucas capítulo 18, o Senhor Jesus Cristo ele vai reforçar ainda mais essa ideia através de 3 princípios importantes do porquê nós precisamos continuar orando. O primeiro deles, irmãos, trata a respeito da perseverança. Na prática da oração, nós devemos ser perseverantes. E como primeira aplicação, o que o Senhor Jesus Cristo diz para nós é que nós não podemos esmorecer. Veja comigo novamente o versículo 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. As palavras de Jesus, irmãos, elas podem ser interpretadas de 2 maneiras possíveis. Na primeira delas, ele poderia estar tratando do aspecto físico, relacionado ao cansaço, cansaço físico. Lembre-se que foi exatamente o cansaço físico que acabou vencendo os discípulos no jardim do Getsêmani. Porque, como acabei de citar, o Senhor Jesus Cristo, antes da sua crucificação, antes mesmo da sua prisão, ele estava naquele local em oração. Ele estava buscando a ajuda de Deus. Ele estava pedindo ao Senhor, Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Então ali ele estava buscando conforto, consolo, coragem, força para enfrentar o seu grande desafio. E sabendo do enorme desafio que estava pela frente, ele pediu para que os seus discípulos, em particular, pelo menos 3 aí, estivessem dedicando-se à oração, até mesmo para poder interceder por ele. Mas lembre-se que, de acordo com a narrativa dos evangelhos, esses mesmos discípulos, eles não resistiram, eles sucumbiram ao sono. E por esse motivo dormiram pelo menos umas 2 ou 3 vezes ali, se não estou enganado. E foi justamente ao perceber que os discípulos estavam dormindo, que o Senhor Jesus Cristo ele fez a seguinte exortação, de acordo com o texto de Mateus, capítulo 26, no versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Meus irmãos, nós devemos reconhecer que a falta de vigor físico pode ser uma das dificuldades da nossa vida de oração. Um claro exemplo disso é aquilo que acontece, o que geralmente acontece nos cultos de oração. Porque, infelizmente, os cultos de orações nas igrejas são um dos cultos mais desprestigiados pelos crentes. E um dos motivos alegados é justamente a questão do cansaço físico, porque algumas pessoas alegam que se torna muito difícil estar presente nos cultos de orações depois de um dia intenso de trabalho. E eu devo reconhecer aqui, irmãos, que realmente é difícil.
Não é fácil você trabalhar o dia inteiro e depois num horário aí noturno, entre 7h30 e 8 horas, que geralmente é o horário que os cultos começam, você está ali concentrado, pronto a orar, pronto a interceder. Eu, particularmente, em alguns momentos, eu devo reconhecer que aquelas piscadas de sono, elas foram inevitáveis, né? Mas ao mesmo tempo, eu também me lembro quão importante foi eu estar presente nesses cultos de orações, porque eu pude voltar para minha casa revigorado, alimentado, fortificado. Eu pude ali estar em contato com os meus irmãos em Cristo através da comunhão. Eu também pude se aperceber da necessidade de cada um deles. Eu pude orar por eles, eu pude orar pela minha família, eu pude orar por mim mesmo, eu pude estar em contato com Deus. Então, esses tempos, irmãos, que devem ser dedicados, eles são importantes para nós. Embora nosso cansaço, embora nossas dificuldades físicas possam nos limitar de alguma forma, nós devemos entender que nós precisamos vencer essa dificuldade para poder estar em contato com Deus. Por esse mesmo motivo que é tão importante você vencer o cansaço físico, por exemplo, para quem sabe orar à noite, orar de madrugada, orar no entardecer, logo que o dia se inicia. Devemos entender, meus irmãos, que para isso é necessário esforço. É necessário nós vencermos o nosso cansaço, vencermos a nossa preguiça, vencermos essas dificuldades físicas para que de fato nós possamos ter uma vida prática de oração. O que devemos entender é que o nosso espírito ele sempre vai militar contra a carne, assim como o Senhor Jesus Cristo havia nos orientado. E devemos reconhecer que nem sempre o nosso corpo físico estará disposto a acompanhar o espírito. Talvez você tenha até mesmo o desejo de orar, né? Talvez você tenha aquele desejo de acordar cedo ou acordar de madrugada, como eu conheço alguns irmãos que fazem isso, para poder orar. Mas você não consegue, o seu cansaço é tanto que isso limita você. Então, faça um esforço, seja perseverante, lute contra isso para que você realmente possa ter essa vida prática de oração e, por sua vez, ser fortificado e alimentado por Deus. Por isso que é tão importante. Por isso, tão importante quanto vencer o corpo, você também precisa controlar e vencer a sua mente e o seu próprio coração. Porque a ideia também de esmorecer, aplicada por Cristo aqui, irmãos, pode ser entendida no sentido de perder o entusiasmo, a vontade, o desejo de orar. O termo original ele colabora com essa interpretação, porque a palavra usada por Cristo aqui para falar sobre esmorecer, ela traz o sentido de perder o coração. E nós sabemos, irmãos, que quando nós perdemos o coração naquilo que nós fazemos, naturalmente a tendência é que você abandone, que você desista, que você abra de mão. E é justamente isso que nós devemos evitar com relação à nossa vida prática de oração. Talvez em alguns momentos você já tenha perdido o desejo de orar por alguém, imaginando que essa pessoa não tem mais jeito. Talvez você até mesmo tenha desistido de pedir a Deus um desejo específico, por entender que é um pedido, um desejo impossível de ser realizado. Mas, irmãos, as palavras do Senhor Jesus Cristo é que mesmo sendo impossível à vista, mesmo que ainda você não tenha sido respondido, vale a pena continuar orando. Até porque em textos como Mateus capítulo 7, nos versículo 8, o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. A quem bate, abre-se-lhe-á. Por esse mesmo motivo, que de acordo com o apóstolo Paulo, no texto de Romanos capítulo 12, no versículo 12, nós devemos nos regozijar com essa esperança de que nós seremos respondidos, de que nós seremos atendidos por Deus, de que Ele ouve as nossas orações e devemos ser pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Então, se você quer ter uma vida prática de oração, você precisa demonstrar perseverança. Perseverança para poder vencer o seu cansaço. Perseverança para continuar orando, mesmo que ainda não tenha sido respondido. Perseverança para continuar pedindo, mesmo que o seu pedido seja visto como algo impossível. Porque lembre-se, assim como o Senhor Jesus Cristo nos disse, né? Todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abre-se-lhe-á. Por sua vez, irmãos, o segundo princípio, ele trata a respeito da paciência. Você precisa ser perseverante, mas ao mesmo tempo paciente, na prática da oração,
nós devemos ser pacientes. E para aplicar e esclarecer essa verdade em nossos corações, o Senhor Jesus Cristo apresentou essa seguinte parábola que nós acabamos de ver. E vamos novamente, irmãos, ver um trecho dela a partir do versículo 2 até o versículo 5, tá bom? Diz o seguinte: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender. Mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Meus irmãos, na vida prática de oração, nós devemos ser pacientes e devemos também reconhecer que, com respeito às orações, nós somos muito imediatistas. Nós queremos orar, mas queremos ao mesmo tempo que Deus responda rapidamente às nossas orações em um curto período de tempo. Nós queremos o aqui e o agora. Essa é a realidade, irmãos. Mas nem sempre o Senhor responderá às nossas orações rapidamente. Por essa mesma razão, nós devemos demonstrar paciência, porque nós, irmãos, não conhecemos os desejos de Deus para nós. Nós não sabemos exatamente o que o Senhor fará com as nossas vidas. Tanto é que em alguns momentos ele irá retardar de maneira sábia e correta a resposta de nossas orações, ou quem sabe, em até algumas situações, não responderá da forma como nós desejamos. E isso me faz lembrar de uma história onde uma mulher muito necessitada, ela morava em um morro e ali ela estava lutando para poder pagar o seu aluguel, só que infelizmente ela acabou perdendo o seu emprego, ela não tinha ninguém que pudesse lhe ajudar. E durante 3 meses ela insistia com o dono da sua casa para que pudesse permanecer ali no seu imóvel, até porque não tinha para onde ir. E ela vinha sendo ameaçada pelo proprietário de que seria despejada, justamente por causa dessa questão da falta do pagamento do aluguel. E ali, irmãos, ela orava, pedia, ela clamava a Deus: Senhor, mande alguém para que possa pagar esse aluguel. Senhor, me dê um emprego. Senhor, me dê condições, porque senão eu irei para a rua, eu irei viver de favor. E infelizmente, irmãos, aquela mulher não conseguiu ter meios de poder pagar o seu aluguel. O Senhor não atendeu a sua oração, ela não conseguiu um emprego. A única coisa que restou era ela ir para uma casa de conhecidos, para que ali pudesse estar junto com a sua família. Mas curiosamente, no mesmo dia que ela se mudou, no mesmo dia que ela saiu daquela casa que ela alugava, veio uma chuva muito forte. E essa mesma chuva acabou trazendo aí um deslizamento que destruiu toda a casa onde ela morava. E aí, meus irmãos, nós podemos ver da forma como Deus trabalha, não é? Porque aquela mulher estava orando, pedindo para que continuasse naquela casa. Mas Deus sabia que ali não era o lugar onde ela deveria estar, justamente para poder livrá-la dessa tragédia. Então perceba aí que nem sempre Deus ele responderá da forma como nós queremos ou na hora que nós queremos, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é bom para nós e por esse mesmo motivo que nós devemos demonstrar paciência. E nessa parábola, irmãos, o Senhor Jesus Cristo mais uma vez apresenta uma imagem muito comum. Porque ao apresentar a imagem de uma viúva desamparada, Jesus aqui ele estaria tratando de uma realidade infeliz de muitas mulheres na nação de Israel. Provavelmente a viúva em questão, ela não tinha ninguém que pudesse interceder por ela. Ela estava sozinha. Ela não tinha marido, não tinha amigo próximo, não tinha parente próximo. E de fato está sendo perseguida por um adversário e até mesmo se ver obrigada a buscar o juiz sozinho, comprova essa tese aí de que ela realmente estava desamparada. Para piorar ainda mais a situação, o juiz, que seria o único possível ali que pudesse lhe ajudar, pudesse amenizar a sua situação de sofrimento e dor, ele era muito insensível. De acordo com o texto bíblico, ele era corrupto, nem um pouco temente a Deus. Ele mesmo reconhece isso no versículo 4. E isso indica, irmãos, que ele não possuía qualquer tipo de empatia pela pobre viúva. Ele era totalmente indiferente às suas necessidades, ao seu sofrimento, às suas angústias, e o fato de negar ou ignorar diversas vezes constantes apelos que essa viúva fazia, deixava claro que por ela ele não estava disposto a interceder, que por ela ele não estava disposto a demonstrar nenhum tipo de compaixão.
Mas aqui, meus irmãos, nós podemos ver a história de uma mulher muito forte, perseverante e ao mesmo tempo paciente. Porque apesar das constantes negativas que ela recebia, ela demonstrou força para poder continuar buscando ser atendida. Ela continuou importunando esse juiz porque ela acreditava que realmente um dia ela poderia ser atendida. O seu adversário havia lhe tirado tudo, menos a sua esperança. E através de uma paciência singular, ela soube esperar a sua sorte mudar. Tanto é que a virada, o ponto de virada, se encontra aqui no versículo 5. Porque, mais uma vez, lendo o versículo 5, veja o que o juiz disse a respeito da perseverança, paciência e força e dedicação dessa mulher. Versículo 5. Todavia, como essa viúva me importuna, eu julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Ao invés de desistir, ela passou a suplicar. Ela apelou ainda mais. E aqui nós temos uma ideia muito importante, porque a ideia de súplica, a ideia do clamor constante, ela traz uma ideia de um pedido insistente e repetitivo. E no sentido original indica que ela estaria disposta a ir até o fim. Ou seja, ela não pensava na possibilidade de desistir e de continuar pedindo ao juiz para que pudesse resolver a sua causa. E conforme a parábola, ela trouxe importuno o juiz, ou seja, devido à sua insistência, ela acabou incomodando aquele juiz iníquo, e isso fez com que ele viesse a ceder, por não por ter se compadecido da pobre viúva, mas por ter sido importunado por ela. Porque na visão dele, era melhor ele ceder logo ao pedido constante que ela fazia, do que vê-la diariamente na sua porta, importunando, ou até mesmo, como ele chegou a pensar, que ela poderia fazer algo contra ele. Meus irmãos, através dessa parábola, Jesus ele nos ensina que a nossa perseverança e paciência nas orações, elas podem ser recompensadas. Porque se um homem iníquo está disposto a ceder diante de um constante pedido de alguém, quanto mais Deus, que nos ama e quer o nosso bem, ele responderá e irá atender às nossas súplicas. Por isso que o Senhor Jesus Cristo afirma nos versículos 6 e 7. Então disse o Senhor, considerai no que diz, considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Meus irmãos, no texto de Tiago, capítulo 5, no versículo 16, nós sabemos que muito pode em sua eficácia a súplica do justo. E analisando, irmãos, o texto bíblico, nós veremos que de forma perseverante e paciente, muitos servos do Senhor viram as suas orações sendo respondidas através das suas constantes súplicas. Por exemplo, Ana orou por muitos anos para poder ter um filho, e Deus lhe atendeu a sua oração. Ao tratar da realidade do rei Ezequias, lembre-se que ele estava à beira da morte, ele iria morrer. Mas ele orou, ele buscou ao Senhor. E o Senhor mudou a sua realidade. A sua vida foi prorrogada. E, meus irmãos, é por esse mesmo motivo que em 1 João, capítulo 5, nos versículos 14 e 15, o apóstolo João diz que essa é a confiança que nós devemos ter para com Deus. Que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele vai nos ouvir. E nós sabemos que ele nos ouve quanto a tudo aquilo que nós pedimos. E devemos estar certos que nós já obtemos os pedidos que nós temos feito. Então, meus irmãos, a ideia aqui é muito simples. Você precisa ser perseverante, você precisa continuar orando, você precisa continuar se esforçando na prática da oração, você precisa continuar intercedendo. Ao mesmo tempo, você precisa demonstrar paciência, porque não é de um dia para o outro que o Senhor te responderá. O Senhor, em alguns momentos, ele irá estender um pouco a resposta, ele irá segurar um pouco a resposta, até mesmo para que possa testar a sua fé. E este é o terceiro princípio que o Senhor Jesus Cristo quer aplicar para nós, para que possamos continuar tendo uma vida prática de oração. Porque precisamos ter perseverança, nós precisamos ter paciência, mas ao mesmo tempo nós precisamos ter fé, porque na vida prática de oração,
nós devemos ter fé. E isso é o que nós entendemos a partir do versículo 8, ou no versículo 8. O Senhor Jesus Cristo diz o seguinte, meus irmãos: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Meus irmãos, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Se nós pedimos algo a Deus, que nós devemos ter a certeza que o Senhor irá nos responder e que por esse mesmo motivo nós não iremos desistir de orar. Jesus ele reforça muito essa ideia através de suas palavras. Por exemplo, vamos analisar dois textos bíblicos aqui. O primeiro deles está em Mateus capítulo 21, os versículos 21 e 22. Mateus capítulo 21, os versículos 21 e 22. Veja o que diz aí o Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 21, versículos 21 e 22. Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E aí vem o versículo 22. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Essa é a mesma recomendação que nós podemos encontrar no texto de Marcos, capítulo 11. Marcos, no capítulo 11, versículos de 22 a 24. Marcos, capítulo 11, versículos de 22 a 24. Diz o seguinte: ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebestes, e assim será, e será assim convosco. Então, irmãos, a ideia aqui é muito simples. Ao orar, você precisa realmente acreditar que aquilo que você está pedindo a Deus será concedido. Ao orar por uma pessoa, você precisa ter a fé necessária de que Deus irá atender a necessidade daquela pessoa. Ao buscar o Senhor, você precisa ter convicção de que Ele não somente te ouve, mas que Ele também pode atender o seu pedido. Então, irmãos, nós não podemos duvidar em nossos corações. E nesse sentido, a dúvida acaba sendo um combustível aí para que nós possamos perder o nosso coração na oração. Porque ao momento que você passa a duvidar, você perde o seu entusiasmo, você perde a sua vontade, você perde o desejo de orar. Seja por uma pessoa, seja por um pedido específico, seja por você mesmo. Então a ideia, irmãos, é que nós precisamos alimentar nossa vida prática de oração com fé. Porque aquele que pede, crendo, irá receber. Essas são as palavras do Senhor Jesus Cristo para nós. E se os nossos pedidos estiverem em consonância com a vontade de Deus, nós devemos ter fé que eles serão atendidos. E essa é uma questão importante. Não estou querendo dizer que tudo aquilo que você irá pedir para Deus, o Senhor irá atender. Porque, primeiramente, o Senhor precisa estar, a vontade do Senhor precisa ser a principal aí, né? Ou seja, o que eu quero dizer é que Deus ele fará a sua vontade, independente do que você venha pedir. Mas, ao mesmo tempo, se essa for a vontade de Deus, você pode ter fé de que você será atendido. Que até mesmo em algumas situações você poderá até mesmo buscar ao Senhor para poder mudar de alguma forma a sua perspectiva, a sua realidade. E, irmãos, nós devemos ter fé nisso, porque o Senhor não somente ouve as nossas orações, mas Ele atende o desejo dos nossos corações, se nós fizermos a sua vontade. É por esse motivo, irmãos, seja um pedido em vista impossível, nós devemos continuar orando. Seja um pedido que há muito tempo você está aguardando uma resposta, você precisa continuar orando. Seja a respeito da salvação de alguém. Talvez você há muito tempo, há muitos anos, está orando por uma pessoa para que ela possa ser salva. Então a recomendação é que você precisa ser perseverante. Então você deve continuar orando, você precisa ser paciente, você deve continuar orando e você precisa ter fé que um dia Deus responderá e quem sabe salvará essa pessoa. Então você precisa continuar orando. E para isso, nós devemos estar disposto a gastar o tempo de oração que for necessário. Nós precisamos gastar o nosso tempo de joelhos, irmãos. Porque quando o nosso coração estiver triste, nós precisamos dobrar os nossos joelhos.
Quando nós estivermos com dor e o nosso corpo estiver cansado, nós precisamos dobrar os nossos joelhos. Quando alguém te perseguir ou houver injustiças contra você, você precisa dobrar os seus joelhos em oração. Quando você estiver em perigo, dobre os seus joelhos. Quando você estiver com dúvida, você precisa dobrar os seus joelhos. Quando você estiver feliz e em teu lar tiver abundância, dobre os seus joelhos para poder agradecer ao Senhor. E quando você encontrar a paz, eu espero que você esteja de joelhos em oração. Então, irmãos, vale a pena continuar orando, porque ao seu tempo, conforme a sua vontade, o Senhor responderá. Mas o último princípio que nós podemos aplicar nesse tema de uma vida constante de oração, para que nós possamos continuar orando, é a humildade. E a humildade é apresentada pelo Senhor Jesus Cristo a partir dos próximos versículos, através da parábola aí do fariseu e do publicano. Pois veja comigo os versículos de 9 até o versículo 14. Diz o seguinte: propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmo, porque se consideravam justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si mesmo para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando de pé, longe não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que humilha se humilha, será exaltado. Eu não sei se você já percebeu, irmãos, que tem algumas pessoas que acreditam que Deus ele é obrigado a responder a sua oração. E por esse mesmo motivo eles até usam alguns termos relacionados a essa ideia equivocada. Ó Deus, eu determino que isso venha a acontecer. Eu tomo posse daquilo que é meu, assim como algumas pessoas acabam fazendo, né? Mas irmãos, nós precisamos ter humildade. Primeiro, para reconhecer que nada do Senhor nós merecemos. Nós não somos merecedores das bênçãos de Deus. Pelo contrário, nós seríamos merecedores do fogo do inferno. E essa é a realidade. E se Deus, em sua infinita graça, Ele ainda tem demonstrado compaixão para poder atender os nossos pedidos, o que cabe a nós fazer é simplesmente agradecer e ter a esperança que Ele possa atender outros pedidos que nós apresentamos a Ele. Interessante que o Senhor Jesus Cristo trata dessa realidade de uma forma muito objetiva através dessa parábola, porque ele apresenta dois homens aqui que têm comportamentos e visões totalmente diferentes a este respeito. O primeiro deles, apresentado como fariseu, ele era um homem orgulhoso, que acreditava que as suas obras poderiam trazer algum tipo de mérito para ele. E isso, talvez na sua cabeça, ele imaginava que Deus iria ser convencido através do seu bom comportamento, através das suas boas obras, ou quem sabe até mesmo constrangido a lhe dar aquilo que ele supostamente merecia. Só que é interessante que, ao orar, ele não se apresentava de uma forma humilde, até mesmo reconhecendo a soberania de Deus, se colocando abaixo da sua provisão. Pelo contrário, ele se apresentava de uma forma muito orgulhosa, como se tivesse já a certeza de que seria bom o suficiente para ser abençoado. E certamente, irmãos, esse não deve ser o nosso comportamento. Por esse mesmo motivo que eu apresentei aquelas ideias, né, de que se você estiver cansado, se você estiver triste, se você estiver feliz, se você estiver em paz, a sua visão, na verdade, a sua reação é estar de joelhos. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos diante de Cristo. Nós não precisamos, não devemos, na verdade, demonstrar um comportamento orgulhoso diante dele, imaginando que ele é obrigado a nos dar alguma coisa. Pelo contrário, mais uma vez, nós não merecemos nada. E nós precisamos reconhecer isso diante de Deus. E foi justamente isso que fez o publicano, porque quando esteve diante da presença do Senhor, primeiro ele se colocou longe, né? E ali ele reconhecia que ele não era merecedor de estar naquele lugar. Ao mesmo tempo, ele não ficou de pé, ele dobrou os seus joelhos. E a sua oração, irmãos, demonstra toda a sua humildade e todo o seu apelo para que Deus pudesse realmente ter misericórdia dele. Ó Deus, sê propício a mim, pecador.
Ou seja, seja favorável, de alguma forma tenha compaixão. Demonstre, Senhor, misericórdia por mim. Eu não mereço, eu sei disso, mas eu preciso da tua ajuda. E essa talvez, irmãos, deve ser a forma que nós devemos demonstrar a nossa humildade em nossas orações. Ó Deus, eu sei que não mereço, eu sei que não tenho feito nada de bom, mas se essa for a tua vontade, se assim o Senhor quiser, me abençoe nessa área específica. Ó Deus, aquela pessoa, ela não merece, ela é uma pecadora, ela não tem dado atenção para o Senhor. Mas se for a tua vontade, que o Senhor possa salvá-la. Meus irmãos, nós nada merecemos do Senhor, mas graças a Deus que nós recebemos a sua graça, misericórdia e compaixão. E é justamente baseado nessa misericórdia, graça e compaixão que nós precisamos ser humildes. Então, nesse sentido, nós temos 4 princípios importantes aí para que nós possamos continuar orando. Nós devemos ser perseverantes, nós devemos ser pacientes, nós devemos ter confiança, devemos ter fé e, ao mesmo tempo, devemos ser humildes para poder esperar o tempo de Deus, para poder entender que nada merecemos dele, mas que em sua infinita graça e bondade o Senhor responderá a cada um dos nossos pedidos. Essa deve ser a sua confiança, essa deve ser a sua fé essa manhã. Que Deus possa abençoar e aplicar essa verdade em seus corações e que o Senhor possa continuar respondendo às suas orações, desde que você continue pedindo, tá bom? Deus abençoe, meus irmãos, e vamos orar neste momento para que nós possamos finalizar o nosso tempo. Oremos. Nosso querido e bondoso Deus, nós te agradecemos mais uma vez pelo privilégio da tua palavra. Nós te agradecemos pelos princípios e mandamentos que o Senhor aplicou em nossos corações nessa manhã. E que nós possamos, ó Deus, nos esforçar para ter uma vida prática de oração. Que nós possamos nos esforçar para que possamos continuar cada dia mais aplicados na busca do Senhor. E essa é a oração que faço, amado Deus, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, irmãos, até a próxima. Que Deus os abençoe.